Bem, hoje eu quero compartilhar de forma muito rápida, muito sincera, muito honesta, muito sem rodeios. Uma coisa que Deus tem falado no meu coração, uma coisa que eu tenho vivido há muito tempo, desde quando eu era criança, né? Dentro da minha casa eu comecei a viver isso e depois eu fui viver isso fora, em todos os âmbitos da minha vida, todos os momentos, até hoje. E aí eu quero falar isso com vocês. Abram lá no livro de Lucas, capítulo 9. Capítulo 9 e o versículo 62. Estou enganado. Vamos ver Lucas, capítulo 9 e o versículo 62. Rapidamente. Jesus respondeu, aqui na minha tradução, nova tradução da linguagem de hoje, está dizendo: Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Não sei se vocês prestaram atenção, mas é isso que eu acabei de falar. Quem começa, quem põe a mão no arado, quem começa esse trabalho, e o quê? E olha para trás, o que é que acontece? Não está apto para o reino. Então aqui eu coloquei, vamos ficar com essa parte. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Presta atenção, vou ler mais uma vez. Aqui Jesus está dizendo: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. E eu vou começar falando sobre isso. Tudo que nós fazemos como cristãos, tudo que nós pregamos, tudo que nós cantamos, falando sobre Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está tudo relacionado ao que é o reino de Deus. Se você deixar esse mundo e você pensa que você vai para onde? Você quer ir para o inferno? Não, você quer ir para o céu. Você quer morar com Deus eternamente, você quer passar a eternidade com Deus. Tudo está relacionado ao reino de Deus. Sim ou não? Não é verdade? Então, só que aqui Jesus falou algo muito sério que muito cristão parece que não entendeu, ou não aprendeu, ou se aprendeu, esqueceu, ou se não esqueceu, não está dando muita atenção. Presta atenção, mais uma vez, Lucas 9,62, Jesus dizendo: ninguém que lança a mão no arado. Lançar a mão no arado, eu vou explicar depois, mas e olha para trás, ou seja, ninguém que fala que vai, ninguém que começou um trabalho, ninguém que começou uma caminhada comigo e olha para trás, esse não está apto. Mas olhar para trás não é voltar para o mundo. Eu vou explicar para você que tem muito cristão olhando para trás, mesmo vindo para a igreja, cantando, pregando uma série, olhando para trás. E no dia, naquele grande dia, Jesus vai dizer o quê? O próprio Deus vai dizer: olha, eu não te conheço, meu camarada, esse não está apto. Mas olhar para trás não é voltar para o mundo. Eu vou explicar para você que tem muito cristão olhando para trás, mesmo vindo para a igreja, cantando, pregando uma série, olhando para trás. E no dia, naquele grande dia, Jesus vai dizer o quê? O próprio Deus vai dizer: olha, eu não te conheço, meu camarada. Tchau. Lembra que eu me falei? Então, o que eu quero dizer? Desde o princípio, a gente vive separado por grupos. Deus criou homem e mulher, então Deus criou o grupo feminino e o grupo masculino. Você vai ver que a ideia de grupo, hoje eu vou falar sobre grupo, tá? A gente vai pensar, de repente, fazer alguma dinâmica, mas falar sobre grupo. Desde o início Deus criou já o homem e a mulher, e aí com isso já criou dois grupos de seres humanos, né? Porque um homem tem as suas peculiaridades, a mulher as suas também. Então, desde a época da criação, desde o mundo antigo, desde o Antigo Testamento, nós temos grupos de tudo. Vamos falando de seres humanos. A gente tem, na época do início, a gente pode falar dos egípcios, dos cananeus, dos filisteus, dos amonitas, moabitas. Esses são alguns dos primeiros povos que a Bíblia relata. Os edomitas, os assírios, os babilônios, o povo de Israel e por aí vai. Cada um desse povo é um grupo de pessoas. Você concorda comigo? Você entende o que é um grupo de pessoas, né? Por exemplo, aqui eu tenho dois grupos de pessoas, o meu grupo da direita e o meu grupo da esquerda. Eu estou qualificando vocês como grupo pelo lado, mas eu posso qualificar o grupo que você faz parte, por diversas coisas. O grupo que você se insere ou está inserido, ele é classificado ou caracterizado por algumas peculiaridades que fazem você ser reconhecido pelo grupo que você está ou faz parte. Por exemplo, um exemplo bem aqui simples. Os hippies foi um movimento, né?
Isso o pessoal um pouco mais antigo, um pouco mais velho, um pouco mais velho, lembra daqui nos Estados Unidos, Woodstock, né, que teve aquela revolução, aí na verdade um movimento que se espalhou para o mundo inteiro, e os hippies foram um grupo de pessoas que tinham um pensamento, e eles começaram a propagar esse pensamento para o mundo inteiro, né? Quem lembra qual era o lema dos hippies, do grupo de pessoas chamada hippies? Quem lembra? Paz e amor, não é verdade? E qual era o lema dos hippies, do grupo de pessoas chamada hippies? Quem lembra? Paz e amor, não é verdade? Inclusive teve um outro grupo, não sei se foi o mesmo, porque hoje eu estou meio assim, um pouquinho esquecido das coisas, mas tá bom. Mas tem um outro grupo que fala sexo, drogas e rock and roll. É um grupo de pessoas, não é? Então você tem, no mundo moderno hoje a gente pode ver muita coisa diferente. Então a gente vê uma enorme quantidade de grupos distintos, separados e identificados por diferentes motivos, sejam eles religiosos ou não. Aí a gente começa a entrar um pouquinho na mensagem. Então você vê que a humanidade ela sempre foi separada, foi dividida por grupos. Inclusive, vou dar um exemplo muito claro que aconteceu na história dos Estados Unidos, que foi a segregação racial. Não só aqui, mas na Alemanha também com Hitler, né? Teve um racismo ali contra o povo judeu, e não só racismo, mas teve um genocídio justamente por conta do racismo, porque por causa das características de grupos diferentes. Um grupo não gostava do outro porque ele falava, eu sou melhor que você, e o mundo só tem que ter pessoas do meu grupo, não pessoas do seu grupo. O seu grupo não presta. Quem lembra da história dos negros que eram jogados, se ficavam doentes, ou quando eram transferidos de navio, eram jogados ao mar, né? As mulheres negras, na verdade negro não era um grupo de alguma coisa, mas não era gente. Negro na época do racismo, no auge do racismo, não era gente. E para eles, negro era, os negros eram um grupo de pessoas, não pessoas, de alguma coisa. Escravo, qualquer coisa que eles pudessem utilizar, jogar fora, pisar, fazer o que quisessem. Mas não era para eles, para os brancos da época, um grupo de seres humanos. Você vê que a gente tem grupo em tudo quanto é canto, né? Aí, mesmo ainda nessa ideia de grupo, a gente vai pensar agora em subgrupo. Por exemplo, nós temos grupos religiosos. Então a gente tem um grupo de pessoas que não são religiosas e outros que são religiosas. Nós estamos incluídos em qual grupo? Das pessoas religiosas. Sim ou não? Porque as pessoas do mundo, os não cristãos, os não crentes, eles, eu não creio em Deus, não creio em Jesus. Se você crê em Deus, crê em Jesus, então você é religioso. Então nós estamos no grupo dos religiosos. Porém, o subgrupo que nós fazemos parte, nós, embora somos ou sejamos religiosos, não somos católicos, não somos budistas, não somos muçulmanos. Os cristãos, tem algum muçulmano aqui? Tem algum budista aqui? Tem algum espírita aqui? De repente alguém já foi espírita aqui? Tem alguém que já foi espírita aqui? Tem alguém que já foi católico aqui? A maioria, porque no Brasil, a predominância, qual o grupo religioso predominante no Brasil? Católico. Você vê que a nossa vida sempre foi dividida, só que nós não percebemos, por grupos, né? E aí a gente tem essa subdivisão, então a gente faz parte de um grupo de pessoas, tem um grupo religioso, e embaixo aí a gente vai para uma ramificação chamada cristianismo, né? Protestante, reformado, né? E por aí vai. Diante de tudo isso a gente entende que um grupo de pessoas, ele é conhecido, ele é caracterizado por algumas coisas que são peculiares àquele grupo. Por que você se considera uma pessoa que faz parte do grupo dos cristãos protestantes no mundo moderno? Por quê? Fala coisas que são peculiares àquele grupo. Por que você se considera uma pessoa que faz parte do grupo dos cristãos protestantes no mundo moderno? Por quê? Fala para mim. Porque é uma palavra. Eu creio na palavra. Porque nós cremos e professamos Jesus Cristo como nosso Salvador. E isso é uma característica forte, cabal, que as pessoas do mundo ou de qualquer outro grupo, seja religioso ou não, vão te identificar como o quê? Como crente, como cristão, como evangélico, seja lá o que for. Mas eles vão te identificar como uma pessoa que pertence a um grupo de crente.
Para o mundo a gente é crente, né? A maioria é crente, né? Mas aí a gente acaba percebendo e aprendendo que nós não somos apenas crentes, nós somos cristãos. Precisamos ser cristãos, porque crente é muito genérico, muito assim, né? Não tem muito sentido crente. Eu posso ser crente, eu estou crente de que, entendeu? Eu estou crente, então assim, você pode ser ou estar, eu não sei, mas cristão não. Quando você fala que você é cristão, você é seguidor de Cristo. Estou já entrando agora na mensagem. Quem lembra do texto que eu li? Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, pedir a tua direção, que teu Espírito Santo possa me usar para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir, aquilo que a tua igreja vai usar para acrescentar no crescimento espiritual deles. Que eles possam, através dessa mensagem, chegar mais próximo de ti, mais perto, e te conhecer ainda mais, e descobrir coisas que ainda estão ou são desconhecidas no mundo espiritual, para que eles possam se fortalecer e estarem aptos para lutar contra as obras malignas na nossa vida. Assim eu oro pedindo a sua direção em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Eu estava vendo aqui nos Estados Unidos, tem alguns grupos de motoqueiros, eu estava assistindo, e eu gosto muito de carro, moto, essas coisas. Alguns homens gostam, né? Eu sou um deles. Eu faço parte do grupo de homens que gostam de carro, olha só que legal. Então, aí eu estava assistindo televisão, eu vi que tem motoqueiros aqui nos Estados Unidos, assim como tem facções lá no Rio, tem facções criminosas lá em São Paulo, por aí vai. Então, aqui tem um grupo, alguns motoqueiros tem... quem já ouviu falar de um grupo chamado... aqui chamado 1%. Então, aqui tem um grupo, alguns motoqueiros tem... quem já ouviu falar de um grupo chamado... aqui chamado 1%? Porque ninguém, é que eu fui fuçar mesmo, um tempo atrás. E o meu pastor, o pastor americano, ele gosta de Harley Davidson, aquele texano que gosta de um lado, ele gosta uma hora de cavalo, cuidando dos cavalos dele lá, e depois está com a Harley Davidson dele lá e andando. E ele me falou algumas histórias. Por exemplo, esse grupo 1% de motoqueiros, eles são os mais terríveis e temíveis dos Estados Unidos. Não são os maiores, mas são os camaradas atrapalhados mesmo. E dá trabalho para a justiça, dá trabalho para a polícia, dá trabalho para o FBI e por aí vai. Aí depois eu assisti um documentário de eu esqueci o nome, mas é uma repórter asiática da CNN que faz várias reportagens super interessantes. E ela entrevistou um grupo de motoqueiros chamado Mongols. É um outro grupo, são mesmo grupo, mas uma outra subdivisão. E eles são os Mongols. Eles têm acho que mais de 2.000 membros do seu grupo. O 1% tem bem menos. Aí logo após esse 1%, eles têm o Hell Angels, os anjos do inferno. Quem já ouviu falar dos Hell Angels? Porque eles são mais expostos. Então por isso que vocês já ouviram falar mais desse grupo. Então, aí veja bem, eu estava assisti essa reportagem. E a repórter estava até um pouco assim, meio apreensiva, porque ninguém entra lá, ninguém entrevista, eles aceitaram. E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte: diante de tudo que ela mostrou, uma pessoa desse grupo foi escolhida, nominada, para mostrar para ela e falar tudo entre aspas, né, aquilo que foi permitido pela direção do grupo, para falar a respeito do grupo. Mas o que me chamou a atenção foi que quase no final da reportagem ela chamou, eu esqueci o termo que eles usam, para como se fosse o aprendiz, aquele cara que não é, aquela pessoa que não é do grupo, mas ele é como se fosse um aspirante, ele está trabalhando, está vivendo de acordo com, eu esqueci o termo que eles usam, para como se fosse o aprendiz, aquele cara que não é, aquela pessoa que não é do grupo, mas ele é como se fosse um aspirante, ele está trabalhando, está vivendo de acordo com o que ele foi passado de instrução para ele ser aceito e entrar com aquela cerimônia de batizado, tudo, aí ele poder vestir o colete dos Mongols. Então ele não pode, embora ele já faça parte, mas ele não é do grupo oficial, ele não pode se apresentar como eu sou do grupo Mongols, ele não pode. Mas aí a repórter perguntou para ele, primeiro ela perguntou: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou lavando roupa, estou fazendo uma série de coisas para o pessoal do grupo. Ela falou: é mesmo? Mas você não trabalha? Assim, secularmente você não tem outro trabalho? Ele falou: não, meu trabalho é esse. É mesmo?
Então assim, mas e seus filhos, sua esposa? A gente vive das doações que o grupo nos dá. Mas ela falou, mas por que você não trabalha? E de repente, não, ele falou, porque eu não posso. Um dos requisitos que eu tenho que ter para fazer parte dos grupos de Mongols, eu tenho que me dedicar 100% do tempo para eles, sem reclamar e sem questionar, por tempo indeterminado, até que o líder veja que eu estou apto a fazer parte do grupo deles. Aí ela perguntou, e há quanto tempo você está assim? E ele falou, há 7 anos. Há 7 anos um homem, pai de família, trabalhando para esse grupo, fazer o que fosse. Se o presidente do grupo, ou alguém que já faz parte do grupo, falasse para ele, engraxa meu sapato, minha bota, ele teria que engraxar, sem reclamar ou questionar. Se ele questionasse, os 7 anos dele já seriam invalidados, ele já não estaria apto ou habilitado para fazer parte daquele grupo. Aí ela começou a perguntar para ele, mas o que você faz? Ele falou uma série de coisas que ele tinha que fazer. E ela falou, mas por que você faz isso? Ele falou, porque eu quero entrar nesse grupo. E ela perguntou, por que você quer entrar nesse grupo? Eu falei, porque eu quero fazer parte, eu quero ter o prazer e o orgulho de vestir o colete do Mongols e poder fazer parte de todas as atividades que eles fazem. E é um grupo de pessoas que matam, roubam, traficam drogas e fazem uma série de atrocidades, problemas, pessoas que vão para a cadeia, e o camarada está há 7 anos trabalhando incessantemente para entrar num grupo desse. Meu Deus. Em todos esses grupos, seus participantes devem em algum momento se enquadrar nos critérios estabelecidos pelo líder ou diretrizes designadas pelos seus criadores. Eu estou te dando um exemplo que é simples, né? Um outro exemplo, o camarada para entrar lá no... Quem é do Rio aqui? Quem conhece um pouco da dinâmica do Comando Vermelho? Mais ou menos, um pouco, superficialmente, mais ou menos, quem conhece? Quem foi de lá, né? Mas porque em São Paulo a gente tem o PCC lá, né? Infelizmente nós temos o PCC, né? O primeiro comando da capital, que muitas vezes porque em São Paulo a gente tem o PCC lá, né? Infelizmente nós temos o PCC, né? O primeiro comando da capital, que muitas vezes é parceiro ou rival do Comando Vermelho em suas operações. Aí o que acontece? Você percebe que existe um processo para o camarada fazer parte do Comando Vermelho ou do PCC. E aí quando ele chega no nível, você vai ser aceito, aí ele é batizado, né? Eu lembro que no PCC em São Paulo eu tinha amigos, mas conhecidos que cresceram comigo, que fizeram esse processo, entraram, foram batizados, e eles me falavam algumas coisas, como por exemplo, você uma vez que entrava no PCC, já pensou entrar num grupo, numa facção criminosa e ter que pagar no mínimo R$1.000 por mês? É como se fosse um clube, um grupo específico de pessoas, um grupo separado. E o cara pagava para fazer parte. Sabe como que ele pagava? Um camarada que não trabalha, vai pagar como? Roubando. Então por isso que o camarada ele é aliciado para o quê? Ele começa a receber instruções sobre como isso, como aquilo. Eu lembro de ter conhecido um advogado que foi treinado, foi financiado a faculdade dele pelo PCC, e ele era especializado em defender os presos ou os criminosos que foram pegos, e inclusive de persuadir autoridades com dinheiro. Meu próprio irmão não pertenceu ao PCC, mas se envolveu de alguma forma, né? Eu lembro que uma vez eu tive que ir 1h da manhã. Eu lembro que eu tinha um carro razoavelmente legal no Brasil. Eu tinha aquele Peugeot 307, sabe, bonitão, e umas rodonas, sabe como é jovem, né, gente? Eu sou jovem, a gente sabe como é que é, né? Uma rodona daquele tamanho, um carro preto, banco de couro, e bonitão, limpinho. Eu sempre gostava de manter limpinho. Aí meu irmão me ligou, todo doidão, quase meia-noite, eu preciso de R$300. R$300, cara, por que você está... Bem, aí o cara me ligou, o outro me ligou, ficou me ligando 1h para eu entender que ele estava dentro de um lugar preso, que os caras iam matar ele, por quê? Porque gastou dinheiro com droga e bebida e não pagou. E os caras, se não pagar, vão morrer. Aí lá vai eu, no meio da favela, entrei, mas cara, por que você está... Bem, aí o cara me ligou, o outro me ligou, ficou me ligando 1h para eu entender que ele estava dentro de um lugar preso,
que os caras iam matar ele, você não dá, por quê? Porque gastou dinheiro com droga e bebida e não pagou, e os caras, se não pagar, vão morrer. Aí lá vai eu, no meio da favela, entrei, quando chego lá, os caras já tudo armado me esperando, e aí falei, meu Deus, ainda bem que Deus tem um propósito que nos protege. Também que tinha um que me conhecia e falou, não mexe com não, isso aí o irmão dele não é igual a ele não, o irmão dele é totalmente diferente. Eu peguei o dinheiro, dei para ele, peguei meu irmão e fui embora. Olha que coisa interessante, tem regras, né? Você pode quebrar algumas regras desses grupos. Porque se você quebra a regra, o cara, lá, o comando vermelho, eu já cansei de ouvir lá em São Paulo, que quando o camarada pegava um outro integrante do grupo e colocava um monte de pneu, e colocava ele lá dentro do pneu e tacava fogo no cidadão, por quê? Porque ele dedurou, ou ele falou que não tinha, quebrou regra do grupo. E aí ele sofre a consequência. Estou chegando lá. Então, vocês viram como que é complicado esse negócio de grupo, né, gente? Muito complicado. Vou dar um exemplo nosso aqui. Alguns de vocês vieram do Brasil a trabalho, mas nenhum de vocês que vieram do Brasil a trabalho poderiam vir a trabalho se não falassem inglês. Para vocês fazerem parte do grupo de brasileiros que migraram dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, que vieram para morar por motivo de trabalho, não haveria possibilidade se não houvesse o inglês fluente. Por quê? Por quê, gente? Porque não tinha como, é regra, foi uma regra estabelecida pela empresa, pelo líder, pelo criador, por quem está oferecendo o seu salário. O que você fez? Quando você soube da oportunidade, falou assim, rapaz, eu tenho que... O que você fez? Ficou parado, não aprendeu? Não, você foi para a escola. Alguns de vocês aprenderam sozinhos, outros foram para um monte de escola, gastaram dinheiro, investiram dinheiro, aprenderam e hoje fazem parte de um grupo de brasileiros, um percentual de brasileiros que moram fora do país, que trabalham porque falaram inglês, pagaram um preço, buscaram, conseguiram, se qualificaram e chegaram a conquistar o status de pertencer ao grupo, a esse grupo que eu estou falando. Mas, olhando para o reino de Deus e tentando entender essa dinâmica, percentual de brasileiros que moram fora do país, que trabalham porque falaram inglês, pagaram um preço, buscaram, conseguiram, se qualificaram e chegaram a conquistar o status de pertencer ao grupo, a esse grupo que eu estou falando. Mas, olhando para o reino de Deus e tentando entender essa dinâmica do reino de Deus que eu falei lá no início, vamos olhar para as características do grupo de pessoas que estão aptas para o reino de Deus. E aqui que eu quero mostrar, eu quero falar para a gente, porque isso aqui eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou pregando para mim mesmo, porque eu não sei se alguns de vocês sabem, ou se todos sabem, a minha esposa está lá no hospital agora, está ali no Hospital Metodista ali em Houston. Ela 3 dias atrás teve uma hemorragia cerebral. Do nada, estávamos almoçando no restaurante. Ela falou, nossa, meu ombro está doendo, meu pescoço está doendo. Eu falei, mas não é uma dor muscular? Ela falou, não. Imediatamente uma dor foi para a cabeça, ela mudou a feição dela, ela parou. Eu tive que pegar meu filho, paguei rapidamente. Ela falou, me leva para o hospital porque essa dor está muito estranha, está muito diferente. Levei para o hospital imediatamente, chegando lá. E eu todo apreensivo. Deram um remédio para ela, não mudou nada, na veia. E aí eles falaram, vamos fazer uma tomografia, fizeram a tomografia, mudaram totalmente o plano, chamaram o helicóptero, ela já foi para a emergência de novo, transferiram ela para cá com suspeita de stroke, suspeita de AVC, suspeita de uma série de coisas, 24 anos, grávida de 6 meses. E ela veio para o hospital, chegando aqui, fizeram um MRI, eu não sei qual é a tradução disso em português, MRI, eu não sei, Medical mas uma Resonance ressonância magnética. É muito doido o negócio, eu vi. E aí eles quiseram descobrir, e conseguiram descobrir mais ou menos, eles falaram, não, mas tem que fazer mais um exame para entender o que de fato aconteceu. O sangue vazou, ficou dentro do ventrículo direito e vazou um pouco para o ventrículo esquerdo, na parte superior do cérebro, superficialmente. Aí eles fizeram um exame chamado angiogram, um angiograma que foi pelo um catéter, uma câmera, passou pela artéria, passou pelo coração, foi lá na cabeça e aplicou um contraste doidão lá, e ela teve que ficar sem respirar durante 20 segundos, já estava mais de 36 horas sem comer nada, que não podia, eles não deixaram comer nem beber água. E aí descobriram onde era, o que era, porque descobriram tudo, falaram, então, legal, está lá na UTI agora, do Hospital Metodista, e eles, hoje de manhã o médico me falou, ela vai ter que fazer uma cirurgia, vamos ter que abrir a cabeça dela um pouco e vamos ter que consertar o problema. 24 anos de idade. Será que eu faço parte do grupo de pessoas que está apta ao reino de Deus? Ou será que eu só aparentemente faço parte? Lembra que é sério que Jesus falou,
aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E ainda a gente conhece uma passagem na Bíblia, que eu não me recordo agora do versículo exato, mas a gente sabe que Deus um dia, no grande dia, vai falar: olha, apartai-vos de mim, mas eu preguei, eu curei, eu fiz milagres, maravilhas em teu nome, tá? Mas eu não te conheço, tchau. Porque não estava apto para trás, não está apto para o reino de Deus. E ainda a gente conhece uma passagem na Bíblia, que eu não me recordo agora do versículo exato, mas a gente sabe que Deus um dia, no grande dia, vai falar: olha, apartai-vos de mim, mas eu preguei, eu curei, eu fiz milagres, maravilhas em teu nome, tá? Mas eu não te conheço, tchau. Porque não estava apto para o reino de Deus. Ele tinha lançado a mão no arado, mas olhou para trás, estava olhando diariamente, constantemente. O reino de Deus, eu escrevi aqui: o reino de Deus é o governo de Deus, onde Ele é a fonte de toda a autoridade, o Rei absoluto do universo, por direito inerente, por ser o seu Criador, dono e sustentador. Ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe, sobre tudo que é visível e invisível, sobre a criação, os anjos, a humanidade, a história, as nações e os eventos futuros. Isso é o reino de Deus, onde Ele é o rei, Ele é o líder, Ele é o ditador, Ele é o criador, Ele que é o que dita as regras e as diretrizes do grupo dele. E aí, como é que Ele criou esse grupo? Você quer saber se você faz parte ou não? Jesus recebeu a missão do Pai de vir ao mundo para resgatar a humanidade perdida em meio ao pecado. Ele assim o fez com perfeição e completa obediência. E a primeira coisa que Jesus fez antes de iniciar o seu ministério, sua missão, foi montar um grupo de 12 homens que seriam treinados por Ele, o Criador do grupo. Seriam treinados e receberiam as instruções sobre como viver, sobre como amar, sobre como andar, sobre como respeitar, sobre como, entendeu? Para que eles pudessem, a partir daqueles 12, o grupo começasse a se expandir. Ele começou a escolher homens que pudessem fazer um novo grupo de pessoas que Ele mesmo iria treinar e capacitar com o objetivo de torná-lo cada vez mais semelhantes a Ele, a fim de que a missão que haveria de iniciar fosse continuada após a sua ascensão aos céus. Deus, por intermédio de Jesus, começou um grupo de pessoas a partir dos 12 apóstolos. E ele falou assim: esse grupo aqui vai ser diferente. Porque veja bem, lá no Antigo Testamento a gente conhece o povo de Israel, tinha lá os filisteus e os cananeus, mas o povo de Israel, mesmo sendo de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, tinha a característica de não povo de Deus. Vendo o mar se abrindo, Deus fazendo grandes milagres visíveis e palpáveis, logo depois reclamando e fazendo deuses terrenos. Isso é característica de quem serve a Deus, fazer um Deus? Não, então, peraí. Esse grupo parece que não estava apto, tanto que a gente sabe que no deserto os velhos morreram, só quem era 20 anos para baixo que foi para cima, que continuou a caminhada, porque não estava apto. E eu tenho certeza que muita gente acabou perdendo o seu direito, sim, claro, porque olharam para trás. Agora veja bem, Jesus estabeleceu esse novo grupo de pessoas que a partir de agora teriam um sistema, um padrão que os iria diferenciar de todos os outros grupos. Mesmo sendo o povo de Deus, Jesus veio e aí começou a pegar uns camaradas. Alguns deles não eram nem ministro. Alguns deles, como Pedro, era o quê? Pescador. O negócio passava o dia inteiro na água, pescando, trabalhando, ganhando dinheiro para isso. Em Mateus capítulo 5, aí que está. Lá no livro de Mateus, você sabe quando Jesus começa a falar aos grupos. Mesmo sendo o povo de Deus, Jesus veio e aí começou a pegar uns camaradas. Alguns deles não eram nem ministro. Alguns deles, como Pedro, era o quê? Pescador. O negócio passava o dia inteiro na água, pescando, trabalhando, ganhando dinheiro para isso. Em Mateus capítulo 5, aí que está. Lá no livro de Mateus, você sabe quando Jesus começa a falar o Sermão do Monte. E aí, Jesus começa a treinar as pessoas que estavam interessadas em fazer parte desse grupo, ou desse novo grupo que acabara de nascer, por intermédio dele mesmo. E aí eu vou te falar, e eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui, mas para você começar a se autoanalisar, sabe, será que eu faço parte do grupo de pessoas que estão aptas ao reino de Deus? Não pense você que você é filho de crente, que você é filho de pastor, ou até mesmo eu sou pastor, você é pastor. Não pense você que você está apto ao reino de Deus por conta dessas características. Não são essas as características que Jesus ensinou para o povo lá no Sermão da Montanha,
porque foi lá que ele deu diretrizes. Olha, esse grupo agora é assim que tem que agir, é assim que tem que ser, porque aí você, fazendo isso, você estará apto a fazer parte desse grupo, e esse grupo de pessoas que vão lançar a mão no arado, né, por intermédio da vontade e ordem do Senhor, vai fazer parte e estará apto para o reino dos céus. Porque lá em Mateus 6, quando Jesus ensina aquele modelo de oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O reino do céu não está reservado apenas para o céu. Venha a nós o teu reino. O que você entende? Venha a nós o teu reino. O reino de Deus tem e deve ser estabelecido, tem que ser estabelecido na terra, por intermédio de pessoas que fazem parte de um grupo seleto. Jesus começou a ensinar, aí ele fala aqui, ó, Jesus, lê o sermão da montanha, lê de novo. Ah, mas eu já li, lê de novo. Jesus fala sobre a verdadeira felicidade, sobre o sal e a luz, sobre a lei de Moisés, sobre o ódio, o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança, sobre o amor, sobre a oração, sobre o jejum, sobre as riquezas, sobre a luz do corpo, sobre a vontade de Deus, sobre o amor aos inimigos. Jesus fala sobre a verdadeira felicidade, sobre o sal e a luz, sobre a lei de Moisés, sobre o ódio, o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança, sobre o amor, sobre a oração, sobre o jejum, sobre as riquezas, sobre a luz do corpo, sobre a vontade de Deus, sobre o amor aos inimigos, sobre os dois caminhos, sobre os falsos profetas, sobre os dois alicerces, e ainda ele fala sobre quem entra no reino do céu. E é lá em Mateus 7,21 ele fala o seguinte: que aquele que não fizer a vontade do meu Pai não entrará no reino do céu. E tem um monte de gente que fala que é cristã, que vai para a igreja toda semana, mas não faz a vontade de Deus. Age como uma pessoa de outro grupo, mas que não é o grupo dos salvos, e remidos e lavados, transformados, mudados pelo Espírito de Deus. Tem gente que quando enfrenta na igreja, tem cristão, né? tem crente que quando enfrenta uma adversidade ele xinga. Tem crente que não consegue segurar a língua quando está nervoso. Tudo bem que tem a característica, tem um temperamento, mas depois que Jesus entrou na nossa vida, o temperamento e a personalidade que deve prevalecer é a de Cristo e não a minha. O apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Ele que manda em mim, Ele que dita as minhas palavras, Ele que dita as minhas reações. E eu estou cansado de ver crente falando besteira, que no momento de uma adversidade, sabe o que faz? Eu já vi várias pessoas que quando vê, eu estou aqui, minha esposa está lá na UTI no hospital, e tem gente que numa situação dela, Deus não está me ouvindo, porque você nunca ouviu Ele, você nunca o recebeu, você nunca permitiu que Ele entrasse em você, para você conhecer a verdadeira graça dEle. Para você entender que hoje, o pastor Diego pregou lá, num cultinho que nós fizemos lá no quarto do hospital, que quando você está no vale, entendeu? Não é porque você está no vale que Deus não está com você, não, meu irmão. Quando você está no vale, é só uma oportunidade que Deus está te dando, para você crer mais nele, e falar: Deus, me leva mais perto de Ti. E tem tanto crente reclamando, é igual americano que não conhece um país de terceiro mundo, reclamam por tudo quando tem tudo. No nosso país, qual adolescente de 16 anos que tem uma F-150 cabine dupla? Fala qual? Tem um monte de crente igual adolescente americano de 17 anos, com uma F-150, um iPhone 6 na mão, todos os videogames e computadores os melhores. No nosso país, qual adolescente de 16 anos que tem uma F-150 cabine dupla? Fala qual? Tem um monte de crente igual adolescente americano de 17 anos, com uma F-150, um iPhone 6 na mão, todos os videogames e computadores, as melhores roupas, a melhor casa, uma melhor escola, e reclamando de tudo e cometendo suicídio. Minha amiga, eu tenho uma das meninas do meu grupo, falou, a amiga dela de 14 anos cometeu suicídio só porque ela era gordinha. Cadê Deus? Cadê a gratidão? Foi lá e se matou, 14 anos, gente. Quem pode ler para mim rapidinho Mateus 7,21? Mateus 7,21, lê para mim. Isso é Jesus ensinando, tá? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.
Se você acha que você faz parte de um grupo chamado crente, peraí, fazer parte de um grupo chamado crente, talvez você faça parte de um grupo chamado grupo religioso, mas crente em Cristo Jesus, seguidor de Cristo até embaixo d'água, aí é diferente. Eu vou te falar aqui agora, Anderson, então como é que eu posso saber que se eu realmente estou fazendo parte do grupo? Para e pensa. Todas as vezes que você passa por uma adversidade, qual é a sua reação? Todas as vezes quando alguém entra na sua frente, ou todas as vezes quando alguém faz algo que você não gosta, qual é a sua reação? Todas as vezes que o seu filho ou filha te tira do sério, qual é a sua reação em palavras? Todas as vezes quando alguém faz uma fofoca de você, fala mal de você, não, estando totalmente errados, falando mal, por maldade mesmo, você faz o quê? E você quer saber de uma coisa? Tem tanto crente com mágoa no coração que nunca liberou perdão para quem precisa. Tem crente na igreja que não libera perdão. Agora, como é que eu posso falar, perdoa-me, assim como eu, perdoai as nossas dívidas, perdoe, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido? A maldade mesmo, você faz o quê? E você quer saber de uma coisa? Tem tanto crente com mágoa no coração que nunca liberou perdão para quem precisa. Tem crente na igreja que não libera perdão. Agora, como é que eu posso falar, perdoa-me, assim como eu, perdoai as nossas dívidas, perdoe, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido? Muitos de vocês foram ofendidos na sua vida, até hoje vocês não pediram perdão. Muitos de vocês, inclusive, ofenderam alguém, até hoje não. Muitos de vocês têm que pedir perdão. Isso é uma característica, igual aquele camarada que está 7 anos trabalhando para entrar num grupo criminoso. E Deus está falando que só existe aí eu vou te falar, só existe um requisito maior. O único requisito para aqueles que querem definitivamente pertencer ao grupo criado por Deus através de Jesus Cristo, a fim de que seus integrantes pudessem participar do reino de Deus, é simplesmente fazer como está escrito em Mateus 7,21. Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. E o seu compromisso, sua lição de casa hoje é falar: Deus, como é que eu posso de fato fazer a sua vontade? Como é que eu posso? Eu vou falar para você. Nós fazemos parte de um grupo. Se você for no PCC e o outro for do Comando Vermelho, um vai querer matar o outro, porque são diferentes, tem rivalidade. Mas o nosso grupo, por exemplo, o grupo religioso, se você chegar lá no país muçulmano, de extremo, e você falar e começar a levantar a mão, pegar a Bíblia, levantar a mão e falar: vou pregar o Evangelho, eles vão te matar, cortar sua cabeça, como muitos estão fazendo lá. Porque eles não gostam de grupos diferentes, todos têm que ser iguais a eles, mas nós somos um grupo diferente, nós amamos o nosso inimigo, sabia disso? Se quer fazer parte do grupo que vai estar apto para o reino de Deus, você entra, você aceita Jesus Cristo, você entra numa jornada cristã. Aí você, sabe o que você faz? Se você xingar, você não vai xingar mesmo que você queira. Você fala: não, eu até quero, mas eu vou obedecer à vontade do meu Pai, porque eu faço parte de um grupo e eu preciso seguir as diretrizes, as regras desse grupo. Então você já vai amar mais, você precisa amar mais. Nós precisamos amar mais, não só amar a Deus, mas como que nós amamos a Deus, gente? Nós amamos a Deus através das pessoas. Você ama a Deus através do seu próximo. E tem um monte de gente que não está amando. Sabe, comunhão, paz, tudo isso são os benefícios de quem faz parte desse grupo. Alguns de vocês realmente podem estar passando por dificuldades, eu sei, tá? Não precisa nem saber, nem quero saber. Coisas que aconteceram, que estão acontecendo, e você já até está temendo acontecer, né? Que pode ser ruins. Mas quem faz parte desse grupo não tem medo, e mesmo que tenha medo, confia no Senhor, como eu falei, no vale, ou embaixo d'água, ou sem respirar, respirando, confia em Deus até o final. Entendeu? Os pastores, os líderes, muitas vezes têm medo, porque o número de não sei o que, mas Deus vai cumprir, Ele começou, Ele vai terminar. Você, papai, você, mamãe, está com medo, às vezes tem que ficar apreensivo, meu filho está na escola, mais influências, ei, confia no Senhor. Isso é um mandamento, é um requisito para quem faz parte desse grupo, para estar apto ao reino de Deus. E lembra: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu, sabe o que
que é? Existe rancor, existe falta de perdão no céu, existe ódio no céu, existe doença no céu? Não. Então a vontade de Deus é que isso seja estabelecido na terra através de mim e de você. Existe um grupo de pessoas, não é de crentes, não é de cristãos apenas, mas é um grupo de pessoas comprometidas com Deus. Esse grupo, por isso que no grande dia do Senhor, escuta isso, no grande dia, a igreja de Deus vai estar lá, mas a igreja não vai estar. Os evangélicos todos não estarão lá, mas a igreja de Cristo, o grupo, estará lá. A minha pergunta para você é: você faz parte desse grupo? Não responda para mim, responda para Deus e para você mesmo. Analise sua vida e fala: Deus, eu não sei, de verdade, eu estou sendo honesto, eu nem sei se eu faço parte desse grupo, porque eu me vejo tão falho, eu me vejo tão pequeno. E eu estava pensando hoje, como é difícil nós seguirmos nossos próprios conselhos, né? A gente aconselha pessoas, mas quando a gente está na pele, é difícil. Recentemente eu estava visitando alguns no hospital MD Anderson, lá em Beital também, vendo pessoas à beira da morte. Uma pessoa que estava visitando constantemente veio a falecer, fui, ministrei, cantei no velório dele. Estive com ele no dia que a médica chegou para ele e falou no último relatório: olha, eu tenho um relatório para você, não é bom, todos os seus tumores do seu corpo dobraram de tamanho, nós não temos mais nada para fazer. Eu ouvi a médica falando isso para ele, a mãe dele estava lá, eu tinha que ministrar uma palavra de conforto. Uma semana depois ele estava morto, e eu estava ministrando no velório dele. Outro irmão da igreja, 2 semanas atrás, teve um probleminha simples, de quando foi para o hospital, foi sedado, morreu. E aí a gente, quando vai para um velório, vai visitar alguém, é uma situação, mas e quando você vive? E quando você ou sua esposa ou seu filho está lá entubado, está na UTI, e aí você começa a parar para pensar: será que eu faço parte mesmo de um grupo que realmente serve a Deus quando a adversidade bate a porta e a gente começa a vivê-la? Ou será que eu começo a reclamar, eu começo a duvidar, eu começo a questionar? Fazer parte desse grupo não é fácil, é simples, mas não é fácil. A mensagem de hoje é tão simples, tão direta, tão objetiva, que diz: olha, você, meu irmão e minha irmã, repense, leia e comece a pensar sobre a sua vida, se você realmente faz parte do grupo que está apto para o reino de Deus. Você lançou a mão no arado e olhar para trás, sabe o que é? Muitas vezes você não confiar em Deus como você deveria e agir segundo as suas próprias emoções e vontades. Eu era de uma igreja que era reteté o tempo todo, mas o tempo todo, não podia falar um glória a Deus que já tinha gente rodando, fazendo peão. Não foi não, assim, promete a igreja, nem falei nada, e gente rodando, e no meio de tanta rodação, tantos escândalos, e 90% deles estão no mundão. Alguns estão presos, outros estão viciados, outros estão, porque não estavam aptos. Não estavam aptos. Eu preciso estar apto e quero estar apto para o reino de Deus. Porque esse acontecimento com a minha esposa me fez refletir sobre isso. Será que eu estou apto a entrar, a ser participante do reino de Deus aqui na terra e lá? Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu sei que não é fácil, lembre, não é fácil fazer parte desse grupo. Assim como não é fácil fazer parte do grupo dos mongols lá. Mongol mesmo, mongolóide. O cara ficar 7 anos sem trabalhar, vivendo às custas desse grupo, bicharia, mas porque ele quer simplesmente vestir um colete de couro fedido que o mal se lava, e correr o risco de ir para a cadeia, entre outras coisas. E nós, eu estava até lembrando que alguns dos requisitos para você ser muçulmano, você tem que saber o Alcorão, você tem que saber de cor uma série de coisas, as crianças aprendem tudo. Aí eu vou te falar uma coisa, eu já fiz isso para mim, essa pergunta para mim várias vezes. Como cristãos, eu sei que não é fácil algumas coisas, mas algumas coisas são básicas, são necessárias. Tem gente que já leu o livro dessa grossura, mas não leu a Bíblia inteira.
Tem gente que já leu mais, não sei o que, lê 50 tons de cinza, na sua totalidade, a trilogia, lê trilogias e quatrologias, cincologias, seisologias, seteologias, mas a Bíblia não lê nada. E eu falo para você, como é que eu e você podemos querer estarmos aptos para o reino de Deus, se nem a Bíblia, que é a palavra e a bússola do nosso grupo, a gente não lê? Parece clichê o que eu estou falando, mas é verdade. Deus está fazendo assim comigo e com você. Assim, me busca mais. Entendeu? Me obedeça mais, para que no grande dia você possa ouvir: vinde benditos do meu Pai. Venha, Diego, você é um bendito do meu Pai, porque você realmente esteve apto. Venha, André, pode entrar, porque você esteve apto o tempo todo, pagou o preço. Não queira ouvir: apartai-vos de mim. Amém? Amém? Eu quero fazer uma oração por você, mas essa oração é uma oração que eu faço por mim também. Eu faço para minha esposa, para que nós, diante de tudo que acontece, alguns de vocês de repente podem estar passando por problemas de emprego, outros passando por problemas familiares, né? Várias situações, diversas. Eu não gostaria jamais que nenhum de vocês passasse pelo que eu estou passando agora. Não quero isso para nenhum de vocês, porque não é fácil. Não é. Você tem que fazer parte desse grupo e fazer jus ao fato de fazer parte desse grupo. Sabe como? Vendo a sua esposa com muito medo de morrer, e você tendo que implantar fé nela. Sabe, você tem que jogar quando você mesmo precisa dela, mas você tem que tirar da onde não tem e falar: Deus, me ajuda para poder ajudá-la, porque ela precisa agora. Eu quero orar agora para você, pedindo a Deus que você possa realmente fazer parte desse grupo e no grande dia ouvir: vinde benditos do meu Pai. Feche seus olhos. Senhor, nesse momento quero te agradecer por essa mensagem simples, mas por esse lembrete, por esse toque, Senhor, por esse momento, por esses momentos que nós passamos aqui, onde podemos ouvir e parar para refletir, pensar a respeito da nossa atitude para contigo. Será que nós fazemos parte? Será que eu faço, Deus? Senhor, eu te louvo, eu creio em Ti, eu faço as coisas para o Senhor porque eu te amo. Mas muitas vezes, diante de situações, parece que não sei. Mas eu quero orar agora, Pai. Eu oro por essa congregação, por esses meus irmãos e irmãs, assim como eu oro pela minha esposa que está lá no leito do hospital, assim como eu oro pela minha sogra que também está lá, por mim mesmo. Eu peço que o Senhor possa abrir a nossa mente, possa abrir o nosso coração, para que possamos enxergar onde precisamos ir e começar a agirmos agora. Deus nos ajude a fazer os requisitos, a cumprir os requisitos que nós temos que cumprir, para podermos de fato fazer parte desse grupo tão maravilhoso, seleto de pessoas que vai morar contigo na glória, que vai, mesmo estando aqui nessa terra, passar por dificuldades, mas vai passar glorificando o teu nome, vai passar te louvando no meio do vale, que me ajuda a fazer parte desse grupo que não vai reclamar nem um minuto sequer, mesmo quando a minha vontade, mesmo quando a nossa vontade fora de reclamar, fora de falar, fora de gritar, fora de, Senhor, de brigar, mas Senhor, toma-nos por completo e nos ajude a pertencer a esse grupo na plenitude, na sua plenitude, Pai. Deus, eu oro para cada mãe aqui, para que ela possa, Senhor, administrar bem o seu lar, para que ela possa ser paciente, para que elas possam, Senhor, ser amorosas, amáveis, para que elas possam ser, Deus, mulheres sábias, que possam construir um lar abençoado e não destruí-lo com o seu egoísmo, com o seu egocentrismo. Eu oro para os homens desta igreja, meu Deus, para que eles sejam bons maridos segundo o padrão desse grupo da Bíblia, que eles sejam bons pais, que eles sejam bons homens, que eles sejam bons homens perante a sociedade, perante o Senhor. Meu Deus, obrigado. Eu oro para que os filhos desta igreja, Senhor, os filhos e as filhas possam enxergar, Senhor, a necessidade tão importante, tão necessária, essa
de te louvar, de te buscar, de te servir, de obedecer à vontade do Pai, para que possam também fazer parte deste grupo. Senhor, fala conosco todos os dias, nos dá coragem para lermos mais a Bíblia, a Tua Palavra, nos dá coragem, e Senhor, nos dá mais ousadia, Senhor, para falar de Ti quando estamos em qualquer lugar onde estivermos. Nos dá mais essa coragem, mais essa ousadia para divulgar, para falar do Senhor, para fazer exatamente o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Nos dá coragem, Senhor, para amar quem está falando mal da gente. Nos dá coragem, Senhor, para pedirmos perdão, seja para o nosso marido, para a nossa esposa, para o marido, para o filho, para um membro da família, para um amigo. Nos dá coragem para pedir perdão. Não nos deixe endurecer o nosso coração, Deus, mas nos ensina a viver uma vida de completa devoção ao Senhor. Em nome de Jesus.